Então, a aula de hoje nós, no primeiro semestre, como foi informado, vamos estar iniciando o tema do ano sobre aconselhamento bíblico, dividido em duas partes. O primeiro semestre vai ser sobre os princípios do aconselhamento bíblico. No segundo semestre, nós vamos tratar só sobre as emoções, tá certo? E o que a Bíblia fala sobre as emoções. Além disso, nessa aula introdutória de hoje, na aula de número 1, certo? Conceitos fundamentais da psicologia ou da mente na Bíblia. Eu delimitei a partir do apóstolo Paulo, tá certo? Por quê? Porque quando trabalhamos o apóstolo Paulo, nós já trabalhamos a herança que ele herdou do Antigo Testamento. Então, os assuntos estão bem resumidos nas cartas do apóstolo Paulo. Então, devido ao tamanho da extensão da palavra, eu não teria como trabalhar todos os conceitos, como, por exemplo, mente, coração. Então, hoje a gente vai trabalhar bem os conceitos, tá certo? Do que a Bíblia fala sobre a mente, sobre a alma, sobre o coração, sobre esse ser interior do ser humano, certo? Mas eu delimitei a aula de hoje a partir das cartas do apóstolo Paulo, que já é bastante coisa, já tem bastante material. E também, não só por causa da herança do Antigo Testamento, que ele herda, mas também por conta que boa parte do Novo Testamento foi escrita por ele. Então, a gente abordando o que o apóstolo Paulo fala sobre a mente, sobre o nosso coração, já trabalha muito do que a Bíblia trabalha, certo? Então, deixa eu compartilhar aqui uma tela com vocês. Pronto, acho que está aparecendo para vocês meu arquivo aí do Word, né? Certo? Então, hoje, aula 1, conceitos fundamentais da psicologia bíblica. Bem, como, se vocês não sabem, agora vão ficar sabendo, tá certo? A psicologia, palavra psicologia, e a gente vai ver aqui que a psicologia, ela tem um paralelo aí com o aconselhamento bíblico, tá certo? Mas psique significa, ao pé da letra mesmo, alma, tá certo? Significa alma. E logos ou logia significa palavra, ou estudo, ou razão. Então, apesar da palavra não se encontrar na Bíblia, tá certo? Diversas vezes a Bíblia, então a Bíblia não tem uma teoria psicológica, uma teoria da mente prontinha lá e tal. Mas diversas vezes existem diversos conceitos que nos orientam sobre o que é a mente do ser humano, sobre o que é, e ela usa várias palavras, usa a palavra como alma, mente, coração. E a partir disso, nós vamos ter o quê? Princípios para pensar um aconselhamento, para orientar as pessoas, para saber o que de fato é essa vida interior do coração, tá certo? Então, a partir do apóstolo Paulo, o que nós podemos ver? Existem várias discussões sobre o que nós podemos chamar de psicologia paulina, ou psicologia do apóstolo Paulo. Como assim? O apóstolo Paulo tem uma psicologia? O que o pessoal quer dizer com isso? Quer dizer uma forma de organizar o pensamento do apóstolo Paulo sobre temas relacionados à mente, ao coração, aos sentimentos, tá certo? Existe uma área específica só sobre isso, que é o que a gente vai trabalhar hoje. A primeira distinção, certo? A primeira distinção que é tratada é, por exemplo, o ser humano é feito em 3 partes ou é em 2, né? Então as pessoas vão colocar espírito, alma e corpo. Ou não, alma e espírito é a mesma coisa, é essa parte não corpórea, incorpórea, e a parte corporal. Então, apesar dessa discussão, tá certo? E a gente, apesar do debate, nós podemos tratar da questão discutindo essas partes, mas é sempre importante, a gente vai ver aqui, principalmente na Bíblia, que o todo está integrado, certo? Eu pensei aqui ao longo da aula algumas formas de você entender uma forma diferente de pensar.
Nós aqui no Ocidente, nós temos uma forma de pensar muito analítica. Como assim? Análise quer dizer quebrar em partes, certo? Então, nós gostamos de pensar nas coisas dividindo ela em partes. E aí a gente acha que quando o apóstolo Paulo fala, por exemplo, mente, coração, ele está falando de partes e não de um ser humano no todo agindo. Vou dar um exemplo. Você pode pensar no ser humano como, por exemplo, você pode estudar o ser humano, a mão, o braço, o tronco, você estudar as partes. Mas também você pode estudar o movimento. Então, o ser humano com o braço estendido, meio encolhido e agora todo encolhido. Então, é mais ou menos essa ideia que a gente quer tratar aqui. Que há distinções, mas que não há uma separação total dessas partes. E nós vamos ver aqui em alguns textos bíblicos, tá certo? Além disso, para a gente poder entender o que significa espírito, alma, corpo, na linguagem do apóstolo Paulo, nós temos que entender o contexto da época. Então, por exemplo, quando a gente fala espírito, por exemplo, lá na filosofia, existem autores que usam a palavra espírito, mas ele não quer dar nenhuma conotação religiosa. Espírito é a mente. O espírito é esse aspecto dos pensamentos. Então, o que significa espírito, alma, para o apóstolo Paulo? E aqui nós temos dois cenários. O cenário grego, que é chamado helenístico, tá certo? E aqui algumas pessoas vão discutir se ele foi influenciado ou não. Será que a Bíblia, o Novo Testamento, de vez em quando usa linguagens com palavras em grego? Então, você pode levantar a seguinte pergunta. Foi influenciado pela filosofia grega, pelo pensamento grego? E a segunda ideia, certo, é o próprio ambiente hebraico, ou seja, a influência da forma de agir, de pensar dos hebreus e dos judeus, certo? Então, pensa assim, alma para um grego não era pensada da mesma forma que um judeu pensava sobre a alma, certo? Então, quando começou a se discutir essas questões sobre a alma, sobre o pensamento na Bíblia, principalmente nas cartas do apóstolo Paulo, as pessoas começaram a dizer que o apóstolo Paulo tinha muita influência da filosofia grega. Só que essas ideias já foram todas refutadas nos séculos passados, certo? Então, hoje, a tendência hoje é afirmar que sim, a grande influência do apóstolo Paulo é o ambiente hebraico, ou seja, o próprio Antigo Testamento e as próprias tradições judaicas, tá certo? E a revelação de Jesus Cristo. Então, mostrou que todas essas posições foram contestadas. A gente vai ver que há semelhanças, mas essas semelhanças são apenas recursos que o apóstolo Paulo utiliza. Um exemplo aqui, só para citar, na carta aos 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz que tudo pertence a ele. Só que ele diz, tudo é de vocês, mas todos vocês pertencem a Cristo. Essa frase lá que ele usa lá em 1 Coríntios, não vou me lembrar agora aqui o texto, é uma frase que se assemelha muito à da filosofia estoica, porque eles entendiam que todo mundo era cidadão do mundo e tudo pertencia a todos. Mas ele usa isso dentro de um contexto para argumentar para que as pessoas se submetam a Cristo. Então perceba que de vez em quando, por exemplo, o apóstolo Paulo cita poetas gregos, ele cita poetas e filósofos da Grécia, mas como um recurso para atrair, e não como um aspecto central da teologia dele, entende? É como eu usar uma palavra para evangelizar alguém, e eu uso as palavras que aquela pessoa vai chamar mais a atenção dela. Mas aí eu trago um novo significado para aquela palavra, eu ressignifico aquela palavra como um recurso evangelístico, certo? Então vamos lá, continuando. Então, essa questão do ambiente hebraico é a principal influência sobre a ideia de mente, alma, corpo, tá certo? Então, assim, algumas ênfases sobre essa questão de alma, espírito, nos escritos do apóstolo Paulo do Antigo Testamento. Primeiro,
Quando a gente pensa em alma, corpo, a gente pensa natureza humana, mas a Bíblia fala muito de relação, certo? Ou seja, natureza diz o que as coisas são, relação diz o que as coisas são para alguém. Então, por exemplo, um exemplo muito clássico do Antigo Testamento é quando a palavra lá é traduzida como alma, certo? Ela significa vida, certo? Vida em geral. Mas é uma vida em necessidade. Isso é muito engraçado, porque a palavra no hebraico que origina alma é a mesma palavra, tem origem na mesma palavra, significa garganta. Aí você pode perguntar o que tem a ver. Bem, se você parar para pensar um pouco, usar um pouco da imaginação, você vai perceber que todas as suas necessidades, de alguma forma, básicas, as nossas necessidades básicas, passam pela garganta. Comer, beber, respirar. Então, a alma é como se fosse, não é só não é uma parte, não é um pedaço. A alma é a sua vida em necessidade. Essa é a alma para o judeu. Isso quando ele queria falar desses aspectos da vida necessitada, certo? Outra palavra que o apóstolo Paulo usa muito, que é carne. Às vezes é uma natureza pecaminosa, mas a melhor tradução não é natureza. A melhor tradução é o ser humano em sua fraqueza. Ou seja, eu não estou falando de uma parte de um ser humano, eu estou falando de uma qualidade do ser humano. Então, tem vezes que o ser humano pode ser forte, fraco, pode ser que ele é espiritual, pode ser às vezes que ele é unido, pode ser às vezes que ele é dividido, mas eu não estou falando de uma. Nem sempre eu estou falando de uma parte, às vezes eu estou falando de uma função, de uma característica. Então, o ser humano em sua fraqueza, o ser humano em sua força, o ser humano em sua unidade, o ser humano em sua inteligência, e não em sua mente, entende? Então, mas isso é outra linguagem do apóstolo Paulo. Continuando. Quando ele fala carne, como eu já disse, carne significa a nossa diferença radical entre Deus e os seres humanos. Então, a carne é a pessoa toda como criatura fraca, vulnerável, completamente dependente de Deus. Então, outro exemplo, na maioria dos casos, quando Paulo usa a palavra pneuma, né? Pode prestar atenção que em nenhum momento, nem no Antigo, nem no Novo Testamento, Deus é chamado, diz que Deus tem uma alma. Pode prestar atenção. Diz que Deus é espírito. Qual é a diferença? Eu disse para vocês que a alma é a vida, mas a vida em suas necessidades, em suas fraquezas. Ora, Deus tem necessidade, Deus passa fome, quer dizer, antes de encarnar, né, antes de vir à Terra, Deus passa fome, sede, Deus tem necessidade de respirar? Não. Então não faz sentido dizer que Deus tem uma alma, mas Deus é espírito, porque ele se move, porque ele age, porque ele doa vida. E aqui essa vida é a vida em poder, em força. E por isso se usa a palavra espírito. Entende? Então você percebe que nós estamos falando da mesma coisa, só que em características diferentes. Por exemplo, geralmente quando o apóstolo Paulo fala o Espírito, ele está falando de alguém guiado pelo Espírito de Deus na sua vida interior. E quando ele fala, e quando o judeu falava de alma, ele estava falando da vida interior do homem em sua fraqueza. Mas está falando da mesma coisa, só que dando uma ênfase, um na força, na capacidade, no agir de Deus, e outro na fraqueza. Certo? Então é um modo diferente de pensar que para a gente não está tão acostumado. Como a gente diz lá na filosofia, o Ocidente não é outra coisa senão uma nota de rodapé na filosofia de Platão e Aristóteles. Então a gente pensa em partes, a gente pensa em pedaços. E é difícil a gente pensar num todo em que eu só estou enfatizando certas características para você olhar, e não quebrando em pedaços, como pensava Platão.
certo? Outro exemplo, quando o apóstolo Paulo fala o corpo espiritual, ele não está falando de um corpo feito do espírito, ele está falando de um corpo de alguém que é controlado pelo espírito, entende? O corpo espiritual não é um corpo que não é material. O corpo espiritual é alguém que é controlado pelo espírito, certo? Além disso, quando a Bíblia fala coração, isso aqui também é muito importante. Coração não é nem o coração físico, certo? Coração também não é só as emoções. Alguns autores vão melhor trazer coração como eu. O coração é você. O coração é o que o pessoal chama na psicologia de ego. É o seu ser interior. Então, coração na Bíblia está incluso aí a sua razão, a sua emoção, a sua vontade, os seus desejos, tá certo? Só para a gente trabalhar alguns desses conceitos. Alma, espírito, coração, certo? Então, é como se fosse o seu centro. O que a gente traduz geralmente, hoje, se a gente fosse dizer, como o eu, tá certo? Além disso, por exemplo, algumas vezes em Paulo, a psique não é a alma separada do corpo. A psique é a vida, como em Gênesis 2,7. Por exemplo, em 1 Coríntios 2,14, simboliza a pessoa natural, privada do Espírito de Deus. Certo? Então, de modo correspondente, todos que estão em Adão e que experimentam a vida e a mortalidade da existência presente, possuem um corpo natural. Esse natural aí é psique. Então, você não vai trazer como corpo psicológico, não faz nem sentido. O que é? É o corpo em sua condição de vida. O corpo com vida, com esta vida, essa vida na era presente. E o que seria o corpo espiritual? É o corpo transformado, controlado pelo espírito, que já pode ser controlado no presente, mas que será transformado na era futura. Então, você percebe que às vezes alma e espírito pode estar em paralelo, certo? Ou seja, não são necessariamente a mesma coisa. Então, depende muito do contexto e a gente quebrar um pouco dessa visão de pedaços, de parte do ser humano. Tem uma visão que o pessoal geralmente usa muito hoje na saúde, que é o quê? É uma visão integral, uma visão holística, né? Para citar aqui outro exemplo aqui para os nossos, para quem aqui gosta, né? Aqui a gente está com a Carol Campelo, seja bem-vinda. A gente pode pensar aqui, por exemplo, durante muito tempo, os profissionais da área da saúde trabalharam cada um na sua especialidade. Então, o que acontecia? As pessoas não conversavam e havia mal entendidos nos processos, as pessoas recomendavam uma coisa ou outra, faziam um procedimento ou outro. E o que as pessoas criaram? A equipe multiprofissional, né? Que é o quê? Os vários profissionais, apesar, cada um com a sua especialidade, mas agora eles fazem uma integração entre as partes, certo? Então, há muitos prejuízos em você interpretar a Bíblia como se fossem pedaços, partes, e não como um todo em que a pessoa está exercendo determinada função ou uma relação com Deus, com as pessoas, certo? Então, por exemplo, esse aspecto humano, né? Por exemplo, a palavra corpo, né? Geralmente, quando falamos corpo, pensamos no corpo de uma pessoa. Mas quando o apóstolo Paulo usava, ele estava falando do corpo de uma pessoa, mas às vezes ele falava de um grupo social. Um grupo social. Então, por exemplo, ele olhava para um conjunto de pessoas e dizia: isso é um corpo. Percebe? Né? Ou seja, nós chamamos isso de solidariedade comunitária. Outras vezes, né, ele usava a ideia de homem velho, homem novo, né? E aí nós chegamos à conclusão que o apóstolo Paulo se utiliza, alguns vão argumentar que o apóstolo Paulo usa tanto conceitos hebraicos quanto gregos, certo? Só que vão discordar em algumas teorias, mas a melhor é essa quarta aqui. Ou seja, o apóstolo Paulo se apropria de termos, certo? Da poesia grega,
da filosofia, mas para trazer para o evangelho, e não para concordar com os filósofos da época, estoicos, epicureus e por aí vai, tá bom? Outra discussão é esse monismo e dualismo. Mono é um. O que é o monismo? É o ismo do um. E o que é o dualismo? É o ismo dos dois. Então, aqui a ideia, toda aquela discussão, como eu disse para vocês, o ser humano, ele é um todo, ele é duas partes, ele é três, certo? Então, algumas pessoas vão descrever, tá certo? A visão bíblica do ser humano, dessa questão psicológica, como uma dualidade antropológica. Como assim? A pessoa toda, certo? Existe um todo, um total da pessoa. Então, o que isso tem a ver com aconselhamento? Tem a ver com, por exemplo, às vezes a gente acha que o problema está só na mente, mas, por exemplo, tem um problema fisiológico, ou vice-versa. Às vezes, como um problema fisiológico que foi causado por estresse, por depressão. Então, a gente ter essa visão total do ser humano, integrando, entendendo que há distinções, mas sempre integrando essas partes, vai nos ajudar a ver o todo da coisa e não somente as partes. Então, não ter uma visão reduzida das coisas, do problema, não ter uma visão pequena do problema, às vezes, tá certo? Vou dar um exemplo. Se você pensa em corpo somente como corpo individual, o que vai acontecer? No aconselhamento, você tem que pensar que a pessoa é um ser social, ela vive com outras pessoas. Então, por exemplo, você aconselha, orienta, consola, encoraja, mas ela voltar para o mesmo meio, ela vai, vamos dizer assim, responder no corpo individual dela aquelas características daquele corpo social. Então é só para citar aqui uns exemplos, a gente tem um entendimento do todo do ser humano. Então, a pessoa toda, humana, consiste em um lado corpóreo, pensa assim como dois lados de uma mesma moeda. Nós não estamos falando de duas partes. Ninguém fala que uma moeda tem duas partes. Pode prestar atenção. Nós dizemos que a moeda tem dois lados. Certo? Mesmo que você imagine a seguinte cena, você pegasse a moeda e você cortasse, certo? Se eu usar os eixos aqui, eu acho que vai ficar mais complicado. Mas se você partisse a moeda em que você tá aqui, desse lado é cara, desse lado é coroa. Se você fizesse assim com a moeda, mesmo que a pessoa não tem mais a face aqui desse lado, a pessoa diria, esse lado é cara e esse lado aqui é o quê? Mesmo estando quebrado, é coroa. Então, porque essa é a ideia. A ideia é que existe um lado corpóreo e um lado, certo? Incorpóreo, mas que estão ligados, um influenciando o outro. Certo? Então, esse lado corpóreo, o pessoal chama soma. Então, por exemplo, como o pessoal chama doenças psicossomáticas, né? Doenças da mente, da alma, influenciando o corpo. E também tem um lado incorpóreo, que usa várias palavras na Bíblia. Usa coração, usa inteligência, que é nous, usa espírito, que é pneuma, usa alma, que é psique, tá certo? Ou vida, que é zoo ou bio, certo? Usa carne, que é sarx. Quem lembra aí que está estudando para o vestibular, qual era a estrutura lá muscular? É o sarcômero, né? Da ideia do músculo, né? Da carne, né? Do seu corpo físico. E pessoa interior, tá certo? Então há uma dualidade, certo? Essas duas faces que desempenham uma diversidade de funções. Por exemplo, essa parte interior é chamada coração, inteligência, espírito, carne e pessoa interior. O que acontece? Cada uma delas está dando destaque a uma função. Então, por exemplo, às vezes o seu ser interior pensa, o seu ser interior sente, o seu ser interior adoece, certo? Então, o que acontece? Você só está dando uma direção para o seu ser interior, uma função. Ele vai várias coisas, mas nós estamos falando da mesma coisa que tem várias funções. É como se você pensasse num médico.
É o mesmo médico que tem várias especialidades, tá certo? Pense num profissional que tem várias especialidades. Apesar de ou ele tem várias profissões. Pensa numa pessoa que tem vários. Pensa assim num Julius de diversos trabalhos. Ele é mecânico, ele é eletricista, ele é médico, ele é psicólogo, mas nós estamos falando da mesma pessoa. Só que não faria o menor sentido dizer que o Isaac médico é uma coisa, o Isaac psicólogo é outra. Não, ele está fazendo funções diferentes, mas é a mesma pessoa. Essa é a ideia do ser interior, que às vezes é alma, às vezes é inteligência, às vezes é pensamento, às vezes é espírito e por aí vai, tá bom? E o corpo, que é a parte corpórea, tá certo? Mas tudo é uma unidade. Vou dar um exemplo. Os Salmos, diversas vezes, o rei Davi, quando ele diz os Salmos, ele fala o meu coração, o meu coração exulta. Ele diz minha alma, ou, por exemplo, naquele cântico, né, clássico, Diana, que reverbera lá no cântico de Maria, né? Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Percebe aí na mesma frase, um momento usa alma, outra usa espírito. Vamos interpretar corretamente. Alma e espírito está falando do ser interior, do mesmo ser, certo? Só que exercendo funções diferentes. Então, pensa assim, minha alma engrandece ao Senhor. Ou seja, eu disse alma tem a ver com a sua vida, mas em sua necessidade. Ele diz, minha alma engrandece ao Senhor. Em toda a minha fraqueza, mesmo assim, eu vou. Deus é maior do que eu. Deus é engrandecido. Agora, ela fala, e o meu espírito se alegra em Deus. Porque a ideia é de um movimento, não é só a vida, mas a vida em movimento. A vida que Deus deu a ela, agora produz alegria. Certo? Nós estamos falando do mesmo ser interior. Certo? Então, alguns argumentos que mostram essa conclusão, essa duas faces, mas que estão mutuamente se influenciando e participando uma da outra, certo? Então, as funções psicológicas e físicas estão unidas, apesar de serem diferentes, como eu já falei, já expliquei, tá certo? A parte corpórea, incorpórea, mas elas se aplicam ao ser como um todo, tá certo? A gente vai chegar aqui numa palavra que vai ser bem engraçada. Tem uma palavra que, se você traduzir ao pé da letra, significa vísceras. Mas essa palavra não está se referindo literalmente ao corpo. Está se referindo aos sentimentos. Por quê? Porque essa distinção muito forte que a gente tem hoje não estava no pensamento do apóstolo Paulo e nem no pensamento bíblico, no pensamento judaico. Então, os sentimentos estavam fortemente associados ao que você sentia no seu corpo, né? Não tinha como pensar num sentimento fora do corpo, né? A não ser na eternidade com Deus, como fala em Apocalipse, certo? Então, isso aqui eu já falei, certo? Então, existe essa dualidade, esse dualismo holístico no apóstolo Paulo, mas não é aquela ideia, o corpo é mau, não, ou como a ideia do espírito bom, ou de que o espírito precisa se salvar do corpo, não. A salvação é o quê? É integral, é o ser interior e o exterior, certo? É o corpo, parte corporal e a incorpórea também, tá certo? Certo? Então vamos lá. Aí no pensamento contemporâneo, quando a gente chega nessas discussões sobre como interpretar o apóstolo Paulo, quando ele usa psique, quando usa mente, pensamento, quando a gente chega nessa questão, aí há várias filosofias que eu não vou entrar aqui, só vou citar, tá bom? Como o idealismo, que se contrapõe ao realismo, o liberalismo, o existencialismo, materialismo e a psicanálise. Mas qual é a principal crítica a todas elas? Nenhuma delas faz jus à interpretação bíblica correta, como está escrito aqui, nem o monismo, ou seja, que o ser humano é só espírito do idealismo, que reduz a pessoa à alma, nem o monismo do materialismo, que reduz a pessoa ao corpo, diz assim, a pessoa é só espírito, a pessoa é só alma. Nenhuma das duas
é compatível com a visão bíblica. Nem também são essas visões de dualismo em que a alma é salva e o corpo é descartado, nem também a ideia de que não há uma unidade entre os dois, certo? Nem há uma separação entre a graça de Deus e a natureza que Deus criou. Então, essas visões, todas elas distorcem o que o apóstolo Paulo ensina. Em resumo, a ideia é que o ser humano é um todo integral que tem vamos dizer assim, duas faces, não vamos usar partes, duas faces que estão mutuamente se influenciando e participando uma das outras dessa totalidade, e existe uma multiplicidade de funções, certo? Como razão, emoção, pensamento. Podemos usar aqui, por exemplo, as funções cognitivas hoje, como, por exemplo, quais são as funções cognitivas? O que é que sua mente, que é uma coisa só, pode fazer? Ela pode memorizar, ela pode perceber, ela pode imaginar, pode raciocinar, pode... Então, ter várias funções, tá certo? Então, vamos lá. E aqui, a gente vai chegar agora aqui na cor mais densa, propriamente dita, dos termos do apóstolo Paulo, para a gente citar aqui alguns exemplos, tá certo? Então, existe uma diversidade na unidade, uma unidade na diversidade no pensamento do apóstolo Paulo. Como assim, Isaac? Algumas vezes, nem sempre carne é sinônimo de pecado. Às vezes ele usa carne como sinônimo do corpo, como está lá em 2 Coríntios 4, 10, 11 e 1 Coríntios 5, 3. Vamos abrir aqui só para citar aqui alguns exemplos, tá certo? Para a gente ficar claro aqui da linguagem aqui do apóstolo Paulo. E, como eu disse, frisando mais vezes, por que isso é importante, irmãos? Porque quando a gente vai aconselhar, a gente vai ler um texto bíblico, a gente chega cheio de crenças, chega cheio de visões, que a gente não sabe de onde é que veio, mas a gente tem, sobre o que a Bíblia diz sobre o ser humano. E a gente precisa quebrar algumas dessas visões, tá certo? Então, eu espero que ao final da aula, a ideia central é essa. A sua visão sobre a integração mente e corpo fique clara na linguagem bíblica, tá certo? E como o apóstolo Paulo usa isso em alguns textos, e até quando você for aconselhar alguém. Então vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 4, tá certo? Versos 10 e 11. Diz assim: trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Aqui, carne mortal é sinônimo de pecado? Não. É sinônimo de corpo dele, certo? Só para citar aqui algum exemplo. Então, a gente tem que prestar muita atenção no contexto do próprio texto que a gente está lendo, tá certo? Então, corpóreo, às vezes corpo, soma, é sinônimo muitas vezes de carne. Algumas vezes ele está enfatizando o aspecto fraco da nossa vida. E aí é aquela questão do pecado. Há muitos outros textos aqui. Agora, o aspecto incorpóreo, sobre a diversidade na unidade. Vou dar um exemplo. O apóstolo Paulo diz algumas vezes que ele não pode estar com os irmãos, mas que ele está presente em espírito, como está lá em 1 Coríntios 5:3. Mas em outro momento, ele diz que não pode não estar presente fisicamente, mas está presente no coração. Então aqui, coração é sinônimo de espírito, ou seja, a ideia do homem interior, certo? Da parte incorpórea, ou seja, espírito como sinônimo de coração. Em outro momento, em outros textos, como 1 Coríntios 14 a 16, 2 Coríntios 4, 6, a inteligência, que é o nous, é sinônimo de coração, que é sinônimo do espírito do homem. A gente vai ver um pouquinho mais lá para frente que também o espírito pensa, apesar de não ser da mesma forma, certo? Então, por exemplo, a gente pode dizer
que a psique, a vida pensa, o espírito pensa. Continuando aqui. Outras vezes, afeições, pronto, essa palavra aqui. Esse texto aqui em 2 Coríntios 11, 12, certo? 2 Coríntios capítulo 6, versos 11 e 12. Se eu não me engano, a palavra lá é splanque. Significa literalmente vísceras. Se hoje fosse traduzido ao pé da letra, significaria tipo vísceras, como fígado, rins. E aí você tem que trazer à memória o quê? Aqueles salmos do Antigo Testamento. E se você é um leitor da Bíblia naquelas versões antigas, você vai perceber o quê? Que o rei Davi lá, ele dizia assim, não, eu sinto no meu fígado, nos meus rins. É claro que ele está falando do corpo dele, mas ele está... Era a forma como ele tinha para se expressar acerca dos seus sentimentos, acerca das suas emoções. Só que quando chega no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, para falar de afeições, ele usa uma palavra parecida. Só que essas afeições é a mesma ideia de coração, que é a mesma ideia de amor, daquele que você ama. É como se, quando a Bíblia fala de amor, ela não fala de amor apenas no sentimento, como uma ideia, como uma sensação. Mas ele fala de amor como algo que acontece no seu corpo também, como todo mundo sabe. Quando você ama, você não tem um sentimento à parte do seu corpo. Seu corpo também reage. Você reage de maneira diferente. Quando você sente saudade de um amigo seu, quando você está apaixonado, você tem os sentimentos, mas também ocorre uma transformação no seu corpo também, uma mudança. Outro momento, quando ele fala, por exemplo, lá nesses textos aqui, Romanos 6,17, 1 Timóteo 1,5, Efésios 6,6, Colossenses 3,23, Romanos 1,9. Ele fala que obedecer de todo o coração é igual a obedecer com a alma. E o que significa isso? Significa servir no meu espírito. Então, perceba aqui, então há um paralelo entre coração, alma e espírito. Pronto, a citar com alguns exemplos. Então, em Filipenses 1:27, estar em um mesmo espírito é lutar como uma só alma. Então, aqui, se algumas vezes alma pode ser contrastado com espírito, aqui alma é igual a espírito. Essa vida interior, certo? Agora sim, o apóstolo Paulo também diferencia o corpóreo, tá certo? Do incorpóreo, certo? Em alguns momentos, ele, por exemplo, 1 Coríntios 7,34, ele diz que nós devemos nos devotar a Deus de corpo e de espírito. Opa, então se tem corpo, tem espírito, certo? Isso não quer dizer que ele diga que existe uma forma de se devotar ao corpo sem se devotar ao espírito. Ele logo diria que seria uma forma enganosa de se devotar. Como a palavra de Deus diz, esse povo me honra com os lábios, me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A ideia é que há uma falsa adoração, mesmo com, aparentemente, né, os lábios juntos. Então, a ideia é que há uma devoção integral, do todo o seu ser. Como já foi dito aqui, 1 Coríntios 5,3, ele diz ausente do corpo, mas presente em espírito. Né? Os meus sentimentos estão com vocês. Ele, em outro momento, em 1 Tessalonicenses, ele diz separado, né? Ou seja, longe dos olhos, mas não do coração. Então, e em 2 Coríntios 7,1, ele exorta os seus leitores a se purificarem de toda mácula da carne e do espírito. Então, há vários outros textos aqui sobre essa distinção entre o interno e o externo, tá certo? E aí, como eu já foi falado, Paulo descreve certas funções incorpóreas e com termos que também denotam órgãos, como, por exemplo, o coração, certo? Esse termo aqui, splank, né, como eu falei, que pode significar variavelmente os intestinos, o fígado, os rins, os pulmões ou o coração, ou seja, em resumo, os órgãos, as vísceras, certo? Então, continuando, para a gente poder resumir. Paulo, em 2 pontos. Paulo nunca restringe uma função incorpórea, espírito, alma, pensamento, emoções, a um determinado órgão. E se você parar para pensar, hoje, nós sabemos que não é bem assim. Quando você pensa,
a gente tem uma tendência, geralmente, a pensar assim. Meu cérebro pensa, claro, ele é o principal órgão que exerce essa função. Mas o seu sistema nervoso está espalhado por todo o seu corpo. Então, ao mesmo tempo que você está pensando, você está sentindo com o seu corpo, você está sentindo as coisas ao seu redor. Da mesma forma, a gente tem uma tendência a pensar em que a razão é o oposto da emoção. Quantas vezes você não sentiu algo e você não usou da sua razão para justificar o seu sentimento, para dizer, não, isso que eu estou sentindo é justo, é certo. Ou seja, as coisas ocorrem simultaneamente. A gente divide para poder falar de maneira quase assim pedagógica, mas as coisas ocorrem juntas. Você sente, você pensa ao mesmo tempo. Você consegue pensar em uma coisa ruim sem sentir ela? Pense em uma coisa, ou pense em uma coisa muito feliz, raciocine, pense em algo muito feliz, sem sentir ou sem rememorar essa coisa muito feliz. Elas correm simultaneamente, certo? A gente divide como questões didáticas para enfatizar uma determinada função que está sendo feita, certo? Então, coração não representa literalmente o coração, mas todo o ser interior do homem, em contraste ao seu lado exterior. Em 2 Coríntios 3,3, as tábuas de carne nos vossos corações é tão literal quanto a caligrafia do Espírito, ou seja, a ideia de que somos transformados no nosso ser interior, nossos valores, nossos sentimentos, a nossa forma de pensar. E é claro que isso vai ter algum resultado no seu corpo, é claro. E 2, Paulo nunca dissocia o que é interior e incorpóreo do que é interior e corpóreo. Como assim? Apesar de vísceras, coração não significar literalmente isso, também não ocorre a parte disso. Como assim? Ora, se o seu coração se alegra em Deus, isso quer dizer que o seu eu se alegra. Isso não quer dizer que não aconteça nada no seu coração, seus batimentos podem aumentar, seu batimento cardíaco, ou se você ficar triste, pode sentir uma dor no peito, certo? Então, por exemplo, do mesmo modo, cardia, que é coração, representa todo o ser interior em suas dimensões corpóreas e incorpóreas. Assim, medo, cólera e estímulo, né, que é essa ira intensa, cólera é isso, essa ira intensa e estímulo faz o coração bater com rapidez, certo? E a unidade da pessoa na adversidade. Então, Paulo frequentemente indica a pessoa toda por meio de termos que, em outros contextos, designam um aspecto ou uma dimensão da pessoa, certo? Aqui ele não confunde a parte pelo todo. Aqui, eu vou dar aqui um exemplo aqui para vocês ficarem ainda mais claro, do Antigo Testamento. Vocês já ouviram aquele texto que diz assim, e que também aparece no Novo Testamento, diz assim, formosos são os pés no Antigo Testamento, formosos são os pés daqueles que trazem boas novas, né? Que no Novo Testamento, as boas novas é o Evangelho. Vocês acham, eu vou fazer essa pergunta, que quando a pessoa diz assim, formosos são os pés, a pessoa de fato está elogiando os pés da pessoa? Não. Eu acho que ninguém pensa assim, né? Isso é uma figura de linguagem. Assim como quando diz o braço forte do Senhor, a destra forte do Senhor luta pelo seu povo, em nenhum momento o hebreu pensava no braço, só no braço de Deus lutando. Ele pensava no poder, na força de Deus. Então percebe o seu conjunto de crenças aí atrapalhando o entendimento do texto. Como assim? Porque na hora fala braço, tu pensa o braço literal, tu não pensa força. Então, para o judeu, para a forma de pensar do Antigo Testamento, e para a forma bíblica de pensar, para ser mais resumido, quando fala braço, dependendo do contexto, ele não está falando do braço literal, ele está falando da força. A destra era o braço mais forte, o braço direito. Quando fala formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, o evangelho os pés preparados para o evangelho da salvação. Ele está falando dos pés, não está falando que a pessoa tem as unhas bonitas, né, os dedos bonitinhos, não está falando nada disso. Ele está falando que o caminho que a pessoa vive, que a chegada daquela pessoa traz paz,
Quando a pessoa chega, a chegada dela, o caminho que ela vive, quando ela chega, ela traz consigo a paz, o evangelho da paz. Só que a linguagem é representada utilizando uma parte do corpo. Mas não está falando de maneira literal de uma parte do corpo. Certo? Só para citar aqui alguns exemplos. Tá certo? Então, por exemplo, então a gente usa essa figura de linguagem, alguns chamam de metonímia, tem uma discussão, metonímia ou sinédoque, aí fica a aula de português para vocês pesquisarem depois, tá bom? A metonímia ou sinédoque, certo? Exatamente, chega para mim e diz que ama com todas as suas vísceras, ela sai correndo e nunca mais se aproxima de você, né? Então, vamos lá. Por exemplo, em Romanos 12:1, soma lá, corpo, simboliza a pessoa em sua corporalidade, em suas relações neste mundo. É por ser corpo que o homem experimenta o mundo e se relaciona com os outros. Contudo, soma não equivale à pessoa toda. Por exemplo, a inteligência e a vontade são ativas no oferecimento do corpo. Então, o corpo ali está enfatizando as nossas relações com as pessoas, a nossa ação no mundo. Percebe? Do mesmo modo, por exemplo, carne simboliza o ser humano todo ou toda a humanidade em seus aspectos, como seres humanos que, são por natureza como criaturas limitados e fracos. Geralmente essa é a ideia quando está associada ao pecado, mas também quando planejam e aderem a certos padrões, pertencem a uma linhagem física, têm relação com outros seres humanos e com Deus. Então, nenhuma dessas passagens descreve Sarkis como necessariamente pecaminoso. Por exemplo, aqui é só a limitação, a fraqueza. Às vezes está associado ao pecado, mas não necessariamente. Outra palavra, a psique, a alma, nos exemplos anteriores, aqui simboliza igualmente a vida toda da pessoa. Então, por exemplo, a vida. O que é a alma? A vida. Certo? Ou a vida toda da pessoa, ou a pessoa toda. Certo? Então, psique, vida. Mas, geralmente, como a gente hoje trata na psicologia, o que o pessoal pensa? Mente. E não do corpo. Né? Mas aí, psique é a vida como um todo. Então, como soma, psique designa a pessoa toda, a pessoa a partir de determinado ponto de vista. O homem como pessoa, como eu falei nisso, como pessoa que pensa, trabalha, sente. O ego ou a personalidade, certo? Então, o homem todo, com tudo que ele crê, espera e luta para alcançar. Do mesmo modo, nous, a inteligência, o pensamento, significa o homem todo. Estou pensando num todo, só que uma pessoa pensando. Aí ao invés de eu chamar agora de psique, eu uso nous. Eu estou enfatizando que o ser humano pensante, o ser humano em sua vida, o ser humano todo, agora eu estou enfatizando uma função que ele exerce. Certo? Então, embora haja uma distinção entre. E aqui, vocês sabem a diferença entre distinção e separação. Vou dar um exemplo. Vocês conseguem, certo? Por mais que não tenha uma linha aqui, vocês conseguem saber onde é que uma mão começa e a mão termina. Mas a minha mão não está cortada no meu braço. Então há uma distinção. O que é uma distinção? É uma diferença. Diferença. Você consegue perceber a diferença. Mas isso não quer dizer que esteja separado. Tudo bem? Certo? Está conectado, mas tem um momento que você percebe onde a mão termina e começa o braço. Mas eles estão juntos. Certo? Só para enfatizar essa questão da unidade. Então, a distinção entre corpo e alma, aqui, soma e psique, é estritamente antropológica, ou seja, acerca do ser humano, não ética. Então, o corpo não é intrinsecamente mal, já falei isso aqui. Então, além disso, na criação, a alma, longe de ser destinada a dominar ou livrar-se do corpo, realiza seu propósito no corpo. A vida, simbolizada por psique, é uma existência corpórea, o que ajuda a explicar por que psique
é empregada como a sinédrio, que é substituir a parte pelo todo, como a pessoa toda. Eu falo alma, podendo significar a pessoa toda. Então, a psique é a vitalidade da pessoa, do ponto de vista do seu corpo e da sua carne. E aqui, por exemplo, outra coisa, por exemplo, pneuma, que é outra palavra, ele não considera como uma centelha divina encarcerada no físico. A pessoa, como espírito, experimenta a comunhão com Deus. É um ser corpóreo. No mesmo momento em que distingue o soma do pneumo, Paulo os une na devoção a Cristo. Ou seja, você se devota como um todo. Não há como devotar só o corpo ou devotar só o espírito. Então, a salvação abrange o corpo e o espírito. E aí, olha que interessante, lá em Romanos 12, 1 ao 2, texto clássico, não vos conformeis a esta época, mas sejais renovados pela transformação da vossa mente, para que... Então, assim, eu estou usando essas metáforas só para vocês poderem entender mais ou menos assim. Pensa numa figura de um ser humano, tá bom? Pensa numa pessoa, pensa em você. Se olha no espelho e pensa em você, certo? Você pode pensar naquela aulinha básica da escolinha, você pensa assim, a sua cabeça, você pode pensar o seu tronco, você pode pensar os seus braços. A ideia da Bíblia não é essa, em geral. A ideia é, você agora pense não em termos de pedaços, de partes, pense em movimento. Pense em você sentado, pense em você ajoelhado, pense em você em pé, pense em você pulando. Pronto, essa é a ideia da Bíblia, certo? Essa é a ideia. Então a Bíblia fala do ser humano pensando, do ser humano sentindo, do ser humano tendo uma relação com Deus, certo? E aí, quando a pessoa se relaciona com Deus, ela não se relaciona só o corpo, só a alma, é o todo que se relaciona. A gente não cai nessa mentira. É por isso que Deus critica essas pessoas que se aproximam com os lábios, mas o coração está longe. Por quê? Porque aquela adoração do corpo é uma mentira. Por quê? Porque no interior mesmo aquela pessoa não quer se voltar para Deus, tá certo? É só entender essa diferença. Não pense em partes, pense em movimentos, pense em funções diferentes. Você pode cantar, você pode dançar, você pode aprender um trabalho novo. Essa é a ideia quando a Bíblia fala sobre esses vários nomes. Esses vários nomes, quando tem alma, espírito, no máximo só tem essas duas, entre aspas, partes, que eu prefiro chamar de faces, como dois lados de uma mesma moeda, tá bom? E aqui eu vou pular aqui um pouquinho, tá bom? Por conta do tempo. Por exemplo, só para citar aqui um exemplo. O apóstolo Paulo também, quando fala espírito, o espírito também pode conhecer. Ele fala que até aquele que é espiritual conhece melhor as coisas do que o homem natural. Então, o espírito, aqueles que têm o espírito de Deus, podem conhecer as coisas espirituais, certo? Então, a gente, eu vou chegar aqui na parte logo prática para vocês poderem entender aqui, tá certo? Eu vou resumir aqui só essa obra aqui, tá certo? Agora, bem rapidinho, e a gente vai chegar a algumas implicações práticas que o Craig Keenan nos dá dessa visão bíblica, tá bom? Então, vamos lá. O apóstolo Paulo usa muitas palavras, usa a mesma palavra em situações muito diferentes. Vou usar aqui a palavra mente, tá bom? Como está aqui no arquivo, está aparecendo para vocês. Ele fala de mente corrompida, ele fala a mente da fé, a mente da carne, a mente do espírito, uma mente renovada, a mente de Cristo, uma mente semelhante à de Cristo e a mente celestial, certo? A ideia geral aqui, que eu quero mostrar para vocês, é, por exemplo, às vezes a mente está corrompida. O quê? É a mentalidade do pecado, é a mentalidade dominada pelo pecado. Essa mentalidade aqui é de toda a humanidade, quando a humanidade caiu, se afastou de Deus, certo? E corromper significa isso, se desviou, perdeu o seu real propósito. Isso é se corromper, certo? A mente da fé é a mente que foi iniciada por Deus,
que Cristo, ao habitar em nós, transforma o nosso coração. Como é que ocorre essa transformação da nossa mente? Pela fé. Crendo que Jesus morreu e ressuscitou. Crendo que nós participamos da morte e da ressurreição de Cristo. Certo? Crendo na sua volta. Então, a mente é transformada pela fé. Por essa realidade, pela esperança da volta de Cristo, pela esperança da ressurreição. A mente da carne é essa mente que tenta se salvar, achar que é justa, certo? É muito parecido com a mente corrompida, mas a mente corrompida só quer dizer assim, a pessoa faz o que é errado, ela pensa só besteira, ela só pensa o que desagrada ao Senhor. Na mente da carne é a ideia de que você pode alcançar um padrão de justiça, ser aceito por Deus, simplesmente pelo seu próprio esforço, certo? Então, talvez por um esforço intelectual, por um esforço físico, por boas ações que você faça, você acredita que Deus vai te salvar, que ele vai te considerar justo, e não por conta da obra de Cristo aceita pela fé. E a mente do Espírito, e aqui está cada um dos textos, vocês podem conferir depois, é a mente que está ligada também à mente renovada, que é a mente que são os nossos pensamentos, sentimentos, tudo isso que diz respeito, que é transformado pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós cremos em Cristo, mas também, todo dia, nós temos que renovar a nossa mente. Nós estamos o tempo todo sendo influenciados por pensamentos malignos, por coisas destrutivas, por pecados, né, por diversas coisas que não agradam e não honram o nome do Senhor. Então, o Espírito Santo, dia após dia, precisa renovar e trabalhar em nós para que os nossos pensamentos sejam transformados. E isso também acontece no aconselhamento. A pessoa, quando é descrente e ela crê em Cristo, a mente da fé renovada pelo Espírito, ela tem aquela transformação inicial. Só que a gente precisa continuar a ser transformado. Não para só quando a gente crê em Cristo. A gente continua. Então, e como é que parte desse processo de continuar a ser transformado, parte disso é ser orientado por outra pessoa. Pessoas que falam coisas que às vezes a gente não está vendo, que a gente não está percebendo, coisas que a gente precisa melhorar. Então, mas principalmente a orientação que a Bíblia nos dá sobre o que é a vontade do Senhor. Então a gente precisa ser o quê? A nossa mente precisa ser transformada. E Deus usa o contexto da igreja local para a gente crescermos juntos, para nós termos a nossa mente, as nossas ideias, os sentimentos, certo? Tudo que diz respeito à nossa vida interior, para glorificar a Deus de maneira melhor. E isso faz parte do aconselhamento. A gente vê na vida de outro irmão, vê a Cristo, vê uma característica do irmão que eu não tenho, que eu preciso aprender com ele, tá certo? E aí, essa mente é transformada, certo? Mas principalmente é obra do Espírito Santo, certo? Então, a igreja é um meio de Deus agir, certo? A escritura, né, é o próprio Deus falando para transformar os nossos pensamentos, nossos sentimentos, tá certo? E que precisa ser transformados, porque todo dia é essa luta diária, tá certo? E aqui há outras expressões, né, para resumir a mentalidade da carne, a mentalidade do espírito e a mente de Cristo, porque o grande objetivo é que nós pensemos como Cristo pensava, que amemos como Cristo amou, que sintamos como Cristo sentia. Esse é o grande objetivo de entender nessa questão espiritual, tá certo? É de buscarmos no aconselhamento, transformarmos ideias, pensamentos, emoções, a partir, e todos juntos, procurarmos termos a mente de Cristo. E aqui algumas implicações pastorais, tá certo? Só para a gente agora sim concluir. Primeiro, vou dar aqui alguns exemplos de como esses conceitos que eu falei, às vezes são problemáticos hoje, certo? Igrejas divididas.
Vocês podem prestar atenção que tem igrejas hoje que, quando pensam nessa questão interior, como eu falei, de pensamento, espírito, alma, elas têm duas visões, certo? Muitas igrejas têm essa ideia. De um lado, nós temos aquela igreja extremamente emotiva, que fala em línguas, que se deixa ser levada pelas emoções, que procura ter experiências com Deus. E de outro, nós temos igrejas altamente intelectuais, até racionais demais, em que parece que despreza esse elemento das emoções, dessa parte sobrenatural, certo? E percebe que o apóstolo Paulo não separa essas duas coisas, certo? O ensino de Paulo supera essa divisão, certo? Ela orienta numa experiência completa. Então, a ideia é que, apesar de ter a mente, o espírito também pensa em coisas mais elevadas. Então, percebe, as experiências que temos com Deus não são opostas ao fato de estudarmos a palavra, a nossa vida devocional, a nossa vida de oração, de entregarmos a nossa mente a Deus para que Ele nos guarde, nos proteja. A questão de pedir a Deus, Deus se revela, se manifesta, Deus, eu quero sentir a tua presença, não é oposta, não está separada de você estudar e de você conhecer mais a Bíblia, de você ter uma pregação mais cheia de conteúdo. As duas coisas têm que andarem juntas. Porque o apóstolo Paulo ensinou que é assim que deve ser a vida espiritual, tá certo? E que mesmo que nós entendamos isso, o amor supera todas essas coisas. Então ele fala, ele não despreza o conhecimento. Em nenhum momento o apóstolo Paulo despreza o conhecimento. Ele fala do problema da arrogância do conhecimento, que deve ser superada pelo amor, que é o caminho mais excelente, tá certo? Outra implicação prática desse entendimento, dessa você compreender o que é o ser humano, né, em sua totalidade, nessa visão completa, sem dividir o que Deus não dividiu, é corações divididos. Como assim? Nós lutamos contra o pecado. Então, a batalha, e você achar que isso é realizado pelo seu esforço e não pelo Espírito de Deus em você, causa muita frustração em muitas pessoas. Tem pessoas que acham que o processo da santificação, o processo de se tornar uma pessoa melhor, é um processo que acontece pelo próprio esforço. Se eu tiver pensamento positivo, se eu estudar mais, então eu vou ser uma pessoa melhor. E a Bíblia não é isso que a Bíblia nos ensina. E às vezes nós chegamos a dois problemas, quando pessoas pensam assim. Tem aquelas pessoas que entram no desespero do tipo, perdi minha salvação, pequei, ixi, Deus não vai me perdoar. Mas por que a pessoa pensa assim, irmãos? Porque ela acha que o esforço é dela. Ela acha que se, por qualquer deslize, menor que seja, pronto, já perdi. Porque ela confia inteiramente na sua capacidade. Mas a visão bíblica, essa visão do ser humano, é que nós somos fracos e necessitados mesmo, mas que Deus é poderoso e forte. Então, perceba, essa ideia da mente de Cristo, da mente da fé, é pela fé, ou seja, não está em nós, é depositada nele. Então, o outro lado é, se uma pessoa entra em desespero, porque, eu pequei, eu vou cair, eu vou para o inferno, isso. O outro lado é a arrogância, da pessoa achar, não tenho pecado, não. Eu estou muito bem. Todos os dois erros, apesar de parecerem coisas contrárias, um entra em desespero e outro é arrogante. Todos os dois sofrem do mesmo problema, que é achar que o processo de lutar na sua mente, no seu coração contra o pecado, é um problema, é uma questão de esforço. É uma questão da sua capacidade e não do poder de Deus. Então, a batalha é realizada por Deus em nós contra o pecado. É uma luta de fé, de se crer nas verdades da Escritura. Isso é muito difícil, irmãos. Sabe por que é difícil? Porque a gente não quer abrir mão. Porque a gente não quer soltar o osso, como a gente diz. A gente quer que esteja no nosso controle.
no nosso domínio. Porque nós cremos que nós somos soberanos. E aí, o Craig Keener faz uma colocação muito legal. Ele diz assim: vencemos quando reconhecemos a realidade maior de Deus, quando cremos ainda mais. Assim, nossas crenças são mudadas e nossos hábitos também. A mudança só ocorre na dependência de Deus, não pelo esforço meramente humano, seja ele físico ou intelectual. Temos que ter a noção clara de que temos a necessidade de Deus e precisamos estar em suas mãos para que ele nos conceda o seu Espírito. No aconselhamento, isso é muito importante. Você pode achar que, mais uma vez, você pode ou entrar no desespero, o medo, ou na arrogância, do tipo, você vai aconselhar alguém, talvez você tenha medo. Vixe, será que o que eu vou falar? Será que é suficiente? Será que eu não preciso me capacitar? E é muito importante, claro, se capacitar. Mas você entender que quando você está orientando segundo a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus é que está falando através de você. Então, isso dissipa o desespero de achar que vai ser o seu poder, a sua retórica, o seu conhecimento, mas, claro, tem que ser baseado na palavra, tá bom? E, por outro lado, pessoas arrogantes que digam, eu sei, eu faço, eu sei como resolver esse problema. E não é por aí. A palavra de Deus deixa muito claro que nós dependemos inteiramente do Espírito, tá certo? Então tem muita gente que luta com esse coração dividido. A penúltima é essa psicologia pastoral, tá certo? Ou seja, quando a gente vai tratar no aconselhamento, ter um entendimento claro, o que a pessoa está sentindo, por exemplo, ter aquela desconfiança, e isso nós não vamos tratar do tipo, será que pode ser fisiológico? Isso nós não vamos tratar. A pessoa tem que ir para um psiquiatra, e sim, ter um acompanhamento, né? Tem que receber um medicamento. Mas você ter a sensibilidade, por exemplo, para perceber que uma coisa está interferindo na outra, certo? Que pensamentos estão adoecendo o seu corpo. Sentimentos estão te deixando doente, estão afetando o teu desempenho, estão afetando os teus relacionamentos. Ou pode ser o contrário, que aí não seria a nossa alçada. A gente pode orientar, a gente pode ainda aconselhar, fortalecer. Por quê? Porque a gente sabe que o ser humano não é só material. E se você não sabe, mas pelo menos vamos saber agora, quando a pessoa faz terapia, não adianta só tomar remédio, ela precisa ser fortalecida. Então, a questão medicamentosa não é da nossa alçada, mas a gente pode sim trazer esperança. Por exemplo, uma pessoa deprimida, ela vai tomar remédio, mas por que não receber uma palavra de ânimo, de esperança? Porque aí você trabalha o ser humano como um todo. Você trabalha o ser interior dele, os seus sentimentos. Ele, às vezes tem aquelas crenças depreciativas, do tipo, não presta, não vale nada. Ou do tipo, crenças que fazem a pessoa ser muito, como é que eu posso dizer, muito cruéis com as outras, do tipo, eu não tenho que me importar com ninguém mesmo, eu falo assim mesmo, sou pessoa sincera. Então, a gente vê essa integração, certo? Essa minha fala inicial foi mais para isso, para a gente entender o ser humano como um todo, como a Bíblia nos ensina, tá bom? E por último, é claro, a questão de cosmovisões que a gente trabalhou anos passados, que é como as pessoas veem o mundo, a vida, os valores. Se a gente tiver uma visão bíblica, a gente consegue ter uma visão do todo melhor, dos problemas que a pessoa está tendo, certo? A pessoa vai chegar para você e algum amigo vai contar um problema para você, você não vai ver o problema assim, você vai tentar sempre ampliar o entendimento do problema, tentar entender como é na casa dela, tentar entender como é que foi a formação dela, você vai tentar entender como é que ela reage a certas situações. Tudo isso diz respeito a como você vê as coisas, que é a cosmovisão. Então, se você vê as coisas muito como, é só um problema de vontade, você só vai orientar a pessoa assim, mancha, isso aí é porque tu não quer. E aí, às vezes, a gente tende a ser o que é indelicado, tende a faltar amor também, para entender a situação e orientar o todo. A pessoa não é só vontade. Assim como a pessoa não é só corpo, a pessoa não é só alma, a pessoa é tudo, é sentimento, é razão, é crença. Então, ter uma visão ampla nos ajuda, vai nos ajudar no aconselhamento. Tá bom? Então, amém? Na próxima aula,
eu vou pular isso aqui, tá certo? Nós vamos falar um pouco sobre o que eu comecei a falar aqui, certo? Que é o aconselhamento bíblico e a psicologia, certo? A gente vai ver aqui de maneira bem simples mesmo. A primeira aula sempre é mais difícil, tá certo, gente? Então, vamos tentar realmente vencer esse desafio. E aí, na próxima aula, a gente vai ver se elas são amigas ou inimigas. Eu vou tentar explicar o mais simples possível. Eu tenho uns esqueminhas já bem legalzinho, por exemplo, você entender quando a gente pode concordar ou não com certas abordagens da psicologia, tá certo? E também como existem certas abordagens da Bíblia. Existem pelo menos 5 ou 6 modelos diferentes de como usar a Bíblia para aconselhar as pessoas, tá bom? Então, vamos orar ao Senhor. Aí eu concluo aqui, tá certo? E abro para as perguntas. Senhor Deus, amado Pai, eu te oro, Senhor, para que nós tenhamos uma visão do todo, Senhor, uma visão integral das coisas. Em nome de Jesus, que quando amigos chegarem para a gente, desesperados, pessoas chegarem para a gente pedindo orientação, sem saber o que fazer, que nós possamos, Pai, ser iluminados pelo Teu Espírito Santo, porque nesse momento do aconselhamento é o Senhor que está presente, é o Senhor que está conosco ali, que possamos lembrar da Tua palavra nesses momentos, que possamos orientar conforme ela, Senhor, que possamos ajudar outras pessoas, Pai, que possamos nos ajudar e juntos, Pai, crescermos como igreja, como comunidade, Senhor. Em nome de Jesus, assim, nos ajuda, que possamos não ter visões pequenas dos problemas das pessoas, que possamos ter visão ampla das dificuldades, das suas relações, e que possamos ter os olhos abertos, Senhor, e o coração derramado diante de Ti, para a gente crescermos e ajudarmos, Pai. São muitos que precisam da Tua orientação, e nós também somos necessitados dela. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, um minuto.